esses códigos, por exemplo, o app.get, aquele, por exemplo, também no app Data Storage, eles vão ser explicados ainda mais na frente, ou eles vão ser tipo um comando para dar Ctrl+C, Ctrl+V para ser explicado posteriormente? Tu diz esse daqui e esse daqui, é? Esses dois? É, mais voltado para a parte dos comandos, porque tem gente que... Eu, por exemplo, estou com dúvida nisso, que eu não sei como usar, Hum, como formatar se tiver algo errado, sabe? sim, sim. Pronto, esses dois aqui, Cairon, eles são arquivos de configuração, basicamente. Tipo, esse aqui a gente vai utilizar eles mais para frente, mas eles são mais, tipo assim, mexer uma vez, agora no começo do projeto, é sempre meio que um padrão que a gente faz. A gente não acaba não mexendo mais no projeto, porque ele é só uma configuração inicial. Tipo, aqui no Express, a gente está configurando o nosso servidor. Aí, tipo, eu coloquei aqui para ele usar JSON, que é um tipo de resposta de arquivo. E aqui a gente configurou uma rotazinha padrão, né, para ele mandar um Hello World. E outra configuraçãozinha só para tratar erro. Se tiver algum erro que a gente não conseguiu resolver em algum momento, ele não externaliza esse erro, ele só retorna essa respostinha aqui, ó. Teve um erro interno. A gente vai ver isso direitinho mais para frente. E aí eu exporto ele para a gente utilizar. Deixa eu tá dizendo que eu perdi conexão, ó. Ixi. Tô ouvindo ainda. Opa, caiu. A internet dele caiu, mas acredito que volta já. Meu Meet caiu. É. Tava tentando entrar aqui e não tava conseguindo. Ele caiu, disse que eu tava sem conexão, aí voltou agora. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Eu tava dizendo, o Cairon, né? Tinha perguntado. Cairon, aí esses arquivos são mais de configuração. A gente vai configurar, vai ser que estamos configurando o servidor e aí depois eu exporto ele para ser utilizado depois. A gente vai já utilizar ele depois. E da mesma forma que no Data Source, a gente está configurando aqui o nosso meio que o banco de dados, tá entendendo? Tipo, ó, eu estou dizendo onde está hospedado o banco de dados, né? Estou dizendo três argumentos, tá maluco? Ah, coloquei duas vírgulas, coloquei uma vírgula. Estou dizendo onde está hospedado o banco de dados, qual a porta do banco de dados ele vai chamar. Aumenta um pouco o zoom. Assim? Acho que ficou melhor agora, né, Renato? Aí, o username, né, do banco para acessar o banco, a senha para acessar o banco e o nome da nossa tabela. Esse radix é o quê? Mas é uma, como é que eu digo? É uma variável aqui do parsint para poder deixar claro que ele vai ser um número de base decimal, no caso 10, né? É que ele especifica, não é um valor de 2 a 36 que especifica a base do número, né? A base dele vai ser 10. Porque, tipo, ele poderia considerar, por algum motivo, que isso aqui era um número quebrado, né? Dependendo da string. Então, ele sempre vai tentar manter a base decimal. Se vier 54,32, por algum motivo, ele consideraria 5.432. Mais ou menos isso. Aqui, tipo, esse radix não é necessário. Mas às vezes eu coloco, quando eu lembro de colocar, se eu tirar aqui não vai mudar em nada. Só para poder coisar, né? Eu posso dar um. Deixa eu ver o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o radix é interessante de colocar. Então eu vou deixar, pode. Vocês colocam 10 aí que ele
garante a base decimal dele, de conversão. Deixa eu ver se eu lembro o que eu estava falando. Sim. Aí aqui o username do banco, a senha do banco, qual o nome do nosso banco, né? Tem para o API nesse caso. Aqui são os fallbacks, né? Só lembrando. Se não tiver esse, né, essa variável de ambiente, ele vai chamar esse daqui. Ele vai passar esse dado aqui, né? E aí que esse synchronize, ele é basicamente para auxiliar no nosso desenvolvimento. Então, tudo que a gente criar aqui de modelo no nosso projeto, ele já automaticamente cria no banco de dados. A gente não precisa estar mexendo no banco de dados diretamente. Cria tabela, cria propriedade e tal, cria coluna, né? Ele não precisa fazer isso. E aí, login é só para desativar os logs no terminal, ele não ficar populando o terminal cheio de coisa. E esses outros aqui, eu deixei só para poder a gente configurar depois, tá? Que são as entidades, as migrações e os subscribers. Os subscribers a gente não vai utilizar. Mas deixei aqui só para poder vocês saberem que existem essas outras opções. Essas aqui são as principais, basicamente. Essas aqui são obrigatórias. Todo projeto vai ter. Você precisa sempre configurar o seu banco de dados. Essas outras duas aqui também geralmente vão estar com o type ORM, né? Porque você vai definir se vai sincronizar, né, para você ter um desenvolvimento mais ágil. E se você vai querer os logs, né? Porque às vezes vai dar algum erro, você está salvando um usuário, só que o usuário não está aparecendo no banco de dados. Aí para você fazer o debug, né, inspecionar tudo direitinho, você usa esse log. Né? Você pode colocar aqui como true, e aí você consegue ver o que está acontecendo. Se ele realmente está escrevendo no banco de dados, se está tendo algum erro nos dados que ele está escrevendo, alguma coisa assim. Mas, Cairon, esse daqui, os dois arquivos, eles são arquivos só de configuração. A gente não vai executar eles, né? Mais para frente eu vou mostrar como é que a gente vai executar o projeto. Mais para frente não, é exatamente agora que a gente vai fazer isso. Aqui eu vou dar eu esqueci de dizer, mas aqui ó, nesse arquivo falta a gente exportar para essa variável ser utilizada. Então export app default. Não, meu Deus. Export, abre o coisa, aí app data source. Essa é uma forma de fazer, né? Ou então, para poder ser mais ágil e ser mais conciso, vocês podem simplesmente vir aqui em cima, antes do const, e colocar export. É a mesma coisa. E aí essa variável está sendo exposta para o nosso projeto. Aí, onde é que a gente vai pegar essas variáveis, né? Vai ser na main. A gente vem aqui na main. E a gente vai só iniciar o projeto, né? No app e no data source a gente configurou banco de dados, servidor, e aí na main a gente resgata essas variáveis para poder a gente executar o nosso servidor, né? E aí o que acontece? A gente vai vir aqui, o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou tentar dar eu vou chamar um app ponto, eu vou chamar ele lá ó, do arquivo app.js .listen e aí passar para ele aqui a porta, né? Vou colocar aqui porta 3000 e passar aqui uma funçãozinha, né? Que ele vai dizer basicamente o quê? Que ele vai dar um console.log server listening at https tp no caso 2 // localhost 3000. Aí ele vai mostrar isso no servidor quando a gente executar o nosso projeto, né? É o que acontece. A gente fazendo isso aqui, a gente já executa o nosso servidor, já abre ele, já é possível fazer requisição para ele, né? Então, como é que a gente vai executar o nosso servidor? A gente tem as opções, né? Que eu mostrei na aula passada. Ou a gente roda tipo npx, tsx, e aí dou o caminho do arquivo src main.ts, ele vai executar, ó. Aí ele está dizendo aqui, ó, server listening at, se eu tentar entrar aqui, né, deixa eu copiar, entrar aqui pelo Firefox, acessar essa URL, né, aqui no colou, né, localhost
3000 barra, ele está dando aqui, ó, JSON, né, resposta do tipo JSON. Você lembrar que a gente usou o request, não, o app.useexpress.json, aí tá aqui, ó, resposta do tipo JSON com a mensagem Hello World. Então, o nosso projeto já está sendo executado, a nossa API já está funcionando. Tentem fazer isso daí, por favor. Para ver se está todo mundo rodando aí tranquilo, se deu algum erro, alguma coisa. Vão mandando aí os emojis conforme forem testando aí. Mário deu certo. Lucas Melo deu certo. Quem mais? Resto do pessoal. Cairon, deu certo, Cairon? Luiz Henrique, Daniel Silva. Cairon deu certo aí também, né? Quem não tiver dado certo aí, pessoal, pode dizer. Não deixe ficar acanhado, não. O momento é agora. Pronto, acho que o pessoal deu certo. Não vi nenhum dislike, né? E aí, enfim. Pronto, aqui a gente está rodando o nosso servidor, basicamente. A gente consegue acessar ele, fazer as requisições. Só que aqui a gente está rodando diretamente, né, por esse comando. O correto seria a gente utilizar lá o script. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso package.json. Package.json. E vim aqui em scripts. Deixa eu fechar aqui essa lateral para ficar menor. E a gente vai criar um script dev, né? Vai rodar basicamente tsx watch src barra main.ts, que é o nosso ponto de entrada. João Pedro, pode me perguntar assim, Pedro, lá no terminal tu só rodou npx, tsx e aí o arquivo. Por que tu colocou esse watch agora? Esse watch, gente, ele basicamente é para poder o nosso executor ele ficar atento a modificações. Então a gente tá codando aqui e tal, fizemos uma mudança. Aí, pô, vou precisar cancelar o comando e rodar de novo. Isso aí fica chato, fica massivo. Então esse tsx watch, o que ele faz? Ele fica verificando se algum arquivo mudar, ele automaticamente já atualiza o servidor. Ele faz de forma dinâmica, né? E aí, beleza. Para isso aqui ficar mais organizado, ó, o que a gente poderia fazer no SRC? A gente poderia colocar aqui uma folder, uma pasta chamada config, e aí a gente joga o app lá para dentro, move, e aí a gente joga o data source lá para dentro, e deixa na raiz do SRC só o main, né? É interessante vocês irem aqui no main.ts e verificar, ó, que agora esse import aqui ele mudou de, oxe, tá rodando aqui, o que é isso? O terminal aqui começou a rodar, não sei porquê. Ele mudou de import app from ./appjs para ./config. Então, dessa forma a gente consegue deixar mais separado, ó, aqui é a configuração da aplicação e aqui o main é só o ponto de entrada, né, para executar tudo. Pronto. Se tiverem algum erro, tenha vontade para comunicar. E aí, beleza, aqui a gente já completou uma etapa do nosso projeto. O que é que a gente tem que fazer quando a gente completa uma etapa? Comitar. Então, tipo assim, vamos commitar aqui algumas coisas.
Esse teste aqui eu vou remover. Eu criei um arquivo teste, mas acho que eu já deletei ele. Deletei ele. Ele nem aparece mais. Por que a gente mudou tanto? A gente instalou dependência, não foi? Desde o último commit, a gente adicionou o módulo aqui, ó. Esse type module. A gente fez bastante coisa. Então, tipo assim, aqui no package.json vou adicionar ele, adicionar o package lock, o commit, vou fazer o commit aqui. Core, package, change to type module and install type ORM Express. O que mais a gente instalou? Basicamente esses dois. And Express aí. Comitar. O que mais a gente fez? A gente mexeu no test config, né? A gente colocou o reflect metadata aqui, ou emit decorator e o experimental decorator. A gente vai colocar aqui for ts config add emit decorator metadata and experimental decorators. O test config, perfeito. Aí a gente fez as duas configurações. Configuração da aplicação, né? For não, aqui, desculpa. Aqui já é fit, é uma feature dentro da nossa aplicação, a nível de código. Então isso modifica a nossa aplicação. Então eu coloco aqui fit config, né, que está na parte do config, create, dos pontos create app config. E o data source a gente faz a mesma coisa. Basicamente a gente vai reciclar meio que a mensagem. Fit config create data source config. Então só create data source, né? Para não ficar repetitivo. E aí, beleza. Nisso a gente também pode comitar essa mudança aqui. Vocês podem reparar que a gente não está utilizando o app data source, lá, o data source. Só estamos utilizando o app mesmo, né, o servidor. Por quê? Por causa que a gente ainda não configurou o banco de dados. Eu vou deixar isso um pouco mais para frente, né? Porque o banco de dados a gente vai configurar em Docker. Hoje eu quero só executar a aplicação, criar os modelos e tentar criar a rota de criação. Eu acho que a gente vai utilizar o Docker também. Enfim. Só que a gente não vai fazer a configuração do Docker ainda. A gente só vai utilizar ele sem configurar no projeto. Enfim, vou dar uma acelerada para a gente conseguir fazer tudo isso, tá? Aqui a main, vamos fazer o commit dela também. O que a gente fez na main? A gente só iniciou, né, o servidor. Então é fiat main start server. Server. Só isso mesmo. Dá um nomezinho simples aí, uma mensagenzinha simples. Essas mensagens é interessante que elas sejam explicativas, porque quando a gente estiver vendo o histórico dos nossos commits, a gente consegue interpretar bem quais foram as mudanças que foram feitas, né? Tipo, ó, aqui ele adicionou uma funcionalidade na pasta de config, criou o data source, ok, então aqui ele modificou só o data source. Isso é interessante a gente seguir os padrões. E aí, beleza. Vamos partir agora para... A gente já tem as nossas coisas configuradas, né? O data source, o app. O que a gente vai fazer? A gente vai agora configurar os modelos do nosso banco de dados, porque a gente vai trabalhar com usuários, então vamos modelar os usuários, né? A gente vai vir aqui em SRC, criar uma pasta chamada de models, e aí dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado user.ts, né? Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, só que nesse caso eu vou colocar maiúsculo porque a gente vai criar uma classe dentro dela, então quando o arquivo começa com letra maiúscula, geralmente ele sinaliza que tem uma classe dentro dele, né? E aí aqui dentro do arquivo user a gente vai criar o nosso usuário, né? A gente vai começar dando um export, porque a gente vai usar ele não internamente, que a gente só vai criar ele, a gente tem que exportar para ele ser utilizado em outros lugares, né?
export default class user, né, que é a nossa classe de usuário. Essa classe a gente vai ter o quê? Vamos ter um ID, vou usar o UUID, né? Então o ID vai ser string, ele vai ter um nome, que vai ser string também, ele vai ter um e-mail, do tipo string, vai ter uma senha, password, do tipo string, e ele vai ter um campo chamado created@, que é interessante. Aí consegue ter um controle de quando esse usuário foi registrado, né? E aí, beleza. Tá, João Pedro, aí é uma classe cheia de erro. E ela nem tem nada específico do banco de dados. E aí, isso aqui já está funcionando? Ainda não. Tenta passar aqui, o mouse está dizendo, ó, o ID não tem inicializador. Porque a gente só definiu que ele tem, que ele está aqui, mas a gente não definiu como que esses dados vão aparecer aqui, né? Com construtor nem nada. E a gente também não vai precisar fazer construtor. O que a gente vai fazer? Aqui em cima da classe, vocês vão adicionar arroba, entity, que vem do TypeRM, então ele vai fazer o import. E aí aqui a gente abre o parênteses e coloca o nome da nossa entidade, no banco de dados, vai ser entidade users. E agora em cima de cada um desses das nossas propriedades, a gente vai adicionar um tipo, né? Vai ser arroba, aqui no caso vai ser primary generated column. Esse aqui, ó. Dando enter ele já importa. Abre o parêntese, e aí a gente vai dizer a estratégia de geração, vai ser o UID que a gente vai utilizar, né? E aí aqui embaixo vai ser arroba column, que é uma coluna, opa, peguei o collection, column, e aí abre o parêntese e a gente vai especificar o tipo dela, type, abre chaves, abre parênteses, abre chaves, aí diz type, o tipo dela vai ser varchar, perfeito. Dá um Ctrl C nessa linha inteira aqui, porque a gente vai só reutilizar ela, tanto em e-mail, quanto em password, vão ser todos varchars. E aí aqui em created at, ele vai ser do tipo, aqui eu coloquei string, eu errei, tá, gente? Aqui é para ser date, do tipo date. E aqui vocês não vão usar o column, mas vão usar o create date column. E aí ele consegue inferir automaticamente. E quando criar o usuário, ele preenche esse campo. E aqui a gente coloca, abre parênteses, abre chaves, type, timestamp without time zone, ou with time zone, tanto faz. Vou colocar with time zone. No caso, tanto faz não, tá? Eu acabei lembrando aqui. Com time zone, ele vai, se você está no Brasil, ele vai pegar o horário do GMT 3. Mas se você não está no Brasil, ele está em outro país, ele vai pegar o fuso horário, lembrei o nome, fuso horário daquele país. O interessante é que a gente utilize sem time zone, porque dessa forma o seu projeto, né, ele fica internacionalizado. Você vai ter que ter umas etapas a mais para poder, vai ter que fazer conversão de horário e tal, mas isso é uma coisa muito simples. Isso é um padrão interessante para você seguir, porque dessa forma o seu projeto ele fica internacional, né? Você poderia também usar o time zone do Brasil e depois só converter para outros lugares que fizerem a requisição para o seu projeto. Mas o ideal, né, o padrão mesmo é o cara usar sem time zone. E aí, beleza. No de vocês e no meu, vocês podem ver que ainda está com uns erros, né? Por quê? Porque ele ainda está reclamando que a gente não tem construtor, não tem inicializador. Só que o que acontece, quem vai cuidar dessa parte do construtor é o TypeScript, com esses decorators aqui, ó, que a gente chama. Que é esses arroba, não sei o que. Ele vai cuidar de fazer isso. Né? O TypeScript não, o TypeRM. Ele vai cuidar de fazer o controle dessas propriedades. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui nas propriedades e antes dos dois pontos a gente coloca uma exclamação. Que a gente está avisando o TypeScript para ele não se preocupar com isso. Basicamente. Ó.
dando exclamação, eu já digo que, olha, não se preocupe, isso aqui vai estar aqui. Eu lhe garanto que esses dados vão estar aqui. E aí fica corretamente configurado e os erros somem, né? Todo mundo na mesma página. Criamos a nossa classe de usuário, né? Nosso modelo de usuário. Todo mundo conseguiu criar tranquilo? Manda aí o emojizinho no chat para mim saber. Gustavo conseguiu. Só o Gustavo conseguiu. Cadê o restante do pessoal? Ele está fazendo. Wagner. Cairon, o resto do pessoal. Pode só repetir essa última parte? Do exclamação, Rafa? Tu diz? Aqui, ó, que estava com erro. Eu coloquei exclamação. Pronto. Tu coloca uma exclamação, ó. O de vocês vai estar assim. É para quem não colocou ainda. Vai estar só os 2 pontos. É porque minha fonte aqui ela tá um pouquinho apagada, né? Os 2 pontos ficam meio escondidos. Você vem tipo ó, ID, aí você coloca 2 pontos, o exclamação na frente, né? Antes dos 2 pontos. Name da mesma forma, exclamação de novo aqui. Porque o que isso significa? A gente está afirmando o tipo para o TypeScript. Eu estou dizendo, olha, quando a gente cria dessa maneira aqui, né, com os arrobas, que são os decorators, quem vai cuidar dos detalhes, mínimos detalhes da classe, é o TypeORM. A gente não vai precisar se preocupar em fazer construtor nem nada. Quem vai fazer isso aí, gerar isso aí, é tudo ele. E aí, só que o TypeScript ele não consegue entender isso. Então a gente precisa colocar a exclamação para dizer, ó, não se preocupe, e isso aqui já está tudo resolvido. Né? Pode deixar que o TypeORM resolve. Então a gente vai suprimir esses erros, né, que ele acredita que iriam acontecer. E aí, beleza. Acho que está todo mundo na mesma página. O que a gente vai fazer agora? Só verificar. Pronto, assim. A gente vai configurar agora o restante do nosso fluxo. Né? A gente já tem o servidor configurado, a gente já tem o banco de dados configurado. Né? Ainda não está rodando o banco de dados, mas a gente tem já a configuração dele feita. E a gente ia fazer o quê? O fluxo de criação de usuário. Então vamos fazer esse fluxo. Né? O que a gente vai fazer? Você lembra que eu falei que o MVC ele é Model, View e Controller, né? E aí aqui, como a gente está trabalhando com a API, a gente só vai utilizar o Model e o Controller. A View a gente dispensa, a visualização. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir no SRC, a gente já criou o Model, agora a gente vai criar o Controller, New Folder. Controllers, a pasta chamada Controllers, e dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado usercontroller.ts. Em maiúsculo, novamente, porque eu vou utilizar uma classe, né? Eu vou criar uma classe, né? Uma classe Py lá. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir e criar a classe export default class user controller. E essa classe, ela vai ter os métodos, né? De criação, export default. Todos. Export default que meu filho? Tô viajando. Async, isso aqui eu já fiz. Static vem primeiro, async. Create, que é a função, nosso método. Deixa eu fechar aqui. E esse nosso método create, ele vai ter a requisição, que vai vir da API, que é o request. Esse request ele deveria estar vindo do Express. Peraí, gente. Express, request handler. Ele não está aparecendo aqui no autocomplete, então eu vou importar diretamente. Né? Vocês vêm aqui em cima, vocês dão import, type, abre chaves, aí passa aqui from express. Aí aqui vocês vêm, colocam, eu quero o tipo de request e de response. Pronto, agora ele reconheceu os tipos. Tipo de request e aqui o has, o tipo de response. Está lá em cima, request e response. Perfeito. E aí, como resposta, a gente vai ter
promise de uma response. A gente vai ter que dar uma resposta para o nosso valor. Ok. Eu estou sendo bombardeado de mensagem aqui no WhatsApp. Não sei o que aconteceu. Juntou todo mundo para mandar mensagem. E aí, perfeito. Dessa forma que a gente tem criado a nossa função estática da nossa classe e vai fazer a criação do usuário, né? É que ele vai estar alertando o erro, gente, porque a gente não deu o retorno ainda. A gente disse que ela vai retornar um response, mas ela não retornou ainda. O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai criar um try para poder fazer, um try catch, né, para poder fazer esse fluxo. Try, catch, erro. Pronto. E aqui dentro a gente vai tentar fazer o nosso fluxo. Esse response, esse request, né, e esse response, eles vão vir do express, da nossa rota. A ideia é que o usuário ele mande para a gente uma requisição informando o nome do usuário, né, o e-mail e a senha do usuário, e a gente consiga processar esses dados, salvar no banco de dados e retornar a resposta para ele dizendo, olha, foi criado com sucesso, né, esse usuário que você quer criar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro extrair esses dados do corpo da requisição, né, rec.body, que é do tipo JSON, né, e dentro dele a gente vai extrair o quê? A gente vai extrair o name, o e-mail e o password, né? E dentro do nosso corpo da requisição. A gente vai colocar aqui a gente está extraindo, tá certo. Eu estou extraindo que não está tipado. Mas é porque a gente não tipou. Realmente, tá certo. Deixa eu ver como é que eu tipo aqui. Deixa eu só assim mesmo. Aqui teria como a gente tipar e dizer que o corpo ele espera esses parâmetros, aí diria o tipo direitinho, ó, name, e-mail e password. Mas a gente só vamos passar para a criação do usuário, né? A gente tendo esses dados extraídos, o que a gente vai fazer? A gente vai validar eles, né? If, vou colocar aqui, name, exclamação name, quer dizer o quê? Se não tiver o nome, ou se não tiver e-mail, ou se não tiver password. Eu vou dar um throw, new error, passando a mensagem. Deixa eu pensar aqui na mensagem. Missing user information. É isso mesmo, tá certo. E aí, o que acontece? Eu garanto que isso aqui não vai estar indefinido, né? Undefined. Para deixar mais específico ainda, a gente poderia, em vez de fazer isso, fazer type of name for estritamente igual a undefined, aí ele apitaria o erro. Mas dessa forma aqui também funciona. Cadê? Também funciona. Não é a forma mais segura, mas funciona. E aí o que a gente vai fazer, né? Vocês lembram que eu falei na primeira aula sobre questão de responsabilidades do controller, né? A gente teria duas opções aqui. Ou a gente faria toda aquela configuração faria todo o fluxo de código aqui dentro do controller, né? E ficaria aquele controller super carregado, os controllers gordos, né, da primeira atividade. Ou a gente poderia fazer de uma forma diferente, né, e fazer de uma forma mais organizada, que eu comentei por alto com vocês que dá para fazer. Então, eu vou pegar e abordar essa segunda forma de fazer, né?
Aqui a gente está tratando a requisição, a gente basicamente está extraindo esses dados do body, que vai vir da requisição, e aqui a gente está tratando ela, né, vendo se eles estão presentes. E aí, antes de continuar, a gente vai fazer só o handler, que é o catch, se ele pegar algum erro, né, porque, por exemplo, se não tiver tratado, ele vai jogar esse erro, e esse erro vai ser pego pelo próprio try catch. Então, o que acontece? Ele vai entrar num handler aqui embaixo, né, nesse catch, e o que eu vou dizer? Fazer if erro por instance of, opa, não é erro não, erro, né, que é a classe, que aí eu vou tratar, né, eu estou dizendo que se esse erro que apareceu, ele é do tipo erro, é que você dê um return res.status 400. 400 é o quê? Vamos lá descobrir. HTTP catch 400. Acho que é bad request, né? Bad request ponto JSON e a gente retorna a mensagem de erro, né? Message, então pode ser erro. E aí a gente retorna erro.message. O usuário tem esse retorno. Se não, né? O fluxo padrão vai ser return response res.status 500.json. Vou botar aqui o body. Erro and unknown error as occurred. Ocorreu um erro não esperado, né, desconhecido. E aí, beleza. Aqui a gente está tratando de forma singela, simplória, a nossa requisição, de forma que ele extrai os dados, valida os dados, e aí se ele encontrar algum erro, ele trata, né, se o erro for distância de erro, ele vai tratar dessa maneira, senão ele vai avisar que ocorreu algum erro desconhecido, né? Isso aqui é, até agora, tudo responsabilidade do controller, perfeitamente. Mas e a parte de criação do usuário? Porque a gente só está validando os dados que estão chegando, a gente não está efetivamente fazendo a criação do usuário. Onde é que a gente vai fazer isso, né? Uma forma de divisão muito legal para o controller não ficar aqueles controllers absurdamente cheios de responsabilidades é a gente criar uma outra divisão na nossa aplicação. Aqui nessa RC a gente vai criar uma nova pasta chamada Services, que vão ser serviços para os nossos controllers. E aí aqui dentro a gente vai criar o User Service, TS, novamente maiúsculo, porque a gente vai criar uma classe. E aí, beleza. Por enquanto é muito código, a gente está testando um pouco porque a gente... essa parte inicial é muito, tipo assim, codar no escuro, sem ter muito o que testar. A gente acaba testando só no final. Pronto. Dá uma olhada na garganta aqui. Beleza, aqui a gente vai novamente export default class user service. Aí esse user service ele vai ter um construtor, né? Aqui vocês repararam que a outra classe não tinha construtor, ela só tinha um método estático, né? No caso, eu acho que dá para fazer sem construtor. A gente pode só fazer diretamente, porque o construtor seria mais código. Pode fazer private repo, seria o repositório. Esse repositório vai ser igual a uma função, arrow function, né? Que pega app data lá do nosso data source, né? App data source, ele importa, tem que importar lá do config. E aí a gente vai chamar a função get repository dele, né? Esse get repository tem que pegar o repositório da nossa classe usuário, né? O nosso modelo usuário que a gente criou anteriormente. E já importa também. Então, dá para ter feito com construtor, só que eu acho que assim fica mais
fica mais conciso o código, né? Mas se eu tivesse criado, por exemplo, um construtor, aí esse construtor vazio, assim, ó, diz.repo, vai ser igual a mesma coisa lá de cima, seria a mesma, funcionaria do mesmo jeito, tá, gente? Só que eu vou deixar dessa maneira para poder ficar menorzinho. E aí aqui dentro desse serviço a gente vai criar o serviço de criação de usuário, né? Vai ser basicamente async create user, que é esse serviço. E aí esse serviço ele recebe data, que é do tipo, vai ser um bloco, né, de dados que vai ter name como sendo string, vai ter e-mail como sendo string também, vai ter password, né, como sendo string, e vai retornar, ele retorna void. Aqui, como a gente está criando o usuário, é interessante que a gente dê um retorno tátil para a pessoa que está fazendo a requisição. Então é interessante a gente voltar um objeto, né? Eu vou retornar então para ele só o nome, né, que é string, e o e-mail, né? Inclusive isso aqui a gente poderia fazer de uma forma mais simples com, com o próprio TypeScript, né? Utilizando aquelas funçõezinhas de auxílio, né? Como seria? Em vez de fazer toda essa verbosidade, a gente tiraria aqui, ó, a gente criaria uma interface create user DTO. E aí, não precisava nem colocar a chave. Né? E aí seria isso aqui, ó, a interface. Nossa interface. E aí aqui, esse data seria do tipo create user DTO. E essa parte aqui da resposta, em vez de reescrever, né, a gente só colocaria omit do create user DTO, eu quero omitir a senha, password. Porque não é muito legal que você retorne a senha para o usuário. Isso aqui funciona exatamente da mesma forma, só que muito mais conciso o código, né? Então a gente está tirando proveito do TypeScript, né? E aí, beleza. Deixa eu trocar isso aqui de lado. Pronto. Show. Aí lá a gente está recebendo esse data, né? Então a gente vai extrair os dados dele. Tem duas formas de extrair. Tem como a gente fazer daquela forma que a gente fez na aquisição, que é const. Aí a gente chama o data, né? Depois do igual. Aí eu digo, olha, eu quero extrair name, password e e-mail dele. Quero extrair esses três. Ou a gente pode fazer aqui no próprio, na própria função, né? No lugar desse data a gente apaga. E aí a gente abre as chaves. E aqui a gente desconstrói ele, né? Passando e-mail, name e password. Dessa forma eu já estou desmembrando ele nos pedaços que eu quero. E aí, beleza. A gente vai vir aqui em const, vai criar const do nosso repositório. Vai ser igual a this.repo. E aí a gente vai chamar ele e ativar a função dele, né? Para poder pegar, né, justamente ter o retorno, que é esse aqui, ó, que vai ser o repositório de usuário. Aí, com esse repositório em mãos, a gente já pode manipular os dados do nosso TypeORM, no caso do nosso Postgres, né? Por meio do TypeORM. A gente primeiro vai fazer uma verificação, uma const chamada existing. A gente vai fazer a verificação do quê? Vamos ver se tem algum usuário, né? Se já existe algum usuário que tenha esse e-mail, o e-mail que a gente está tentando cadastrar, que já esteja cadastrado, né? Repository.find one by, e aí a gente passa simplesmente aqui um objeto com aqui, ó, e-mail, dois pontos, e-mail, né? Onde o e-mail for igual ao e-mail que a gente está recebendo aqui, ó, nossa requisição. Perfeito? Outra forma de fazer, apaga esse e-mail depois de dois pontos, seja só assim, ó, e-mail. Ele já entende que onde o e-mail for igual ao e-mail. Ele consegue compreender, né? Se você deixar só assim.
E aí, beleza. If existing, né? Se tiver, aqui ele vai ter uma resposta do tipo que ele vai ter uma promessa, né? Por isso que a gente está usando o await. Ele vai retornar ou o usuário ou nulo. Então, o que acontece? If existing, né? Quer dizer o quê? Se tiver um usuário. Né? Se eu colocasse if e aí o exclamação, not existing seria tipo assim, se for nulo, né? Quer dizer que não tem nenhum usuário. E consegue reconhecer como falso. E aí, se tiver usuário, né? If existing, vou dar um throw new error. Né? Email has already been email already in use, eu acho. Eu acho que é a forma correta de escrever. E aí a gente retorna um erro. Se esse e-mail já estiver sendo utilizado, a gente retorna um erro da nossa aplicação. Aí o que a gente vai fazer? Vai fazer um const hashed agora, já que a gente já sabe que o e-mail, né, se passar dessa linha de código, a gente já sabe que o e-mail está ok, está válido, então a gente já pode partir para criar o usuário, para registrar ele. O hashed vai ser um await de bcrypt. Pode ser do crypto também. Eu vou fazer o bcrypt mesmo. Bcrypt. Que ele não vai fazer o autocomplete, porque esse bcrypt é uma outra biblioteca que a gente vai ter que instalar no nosso projeto. Né? E vamos ver aqui como é que a gente instala ela. Bcrypt JS. Aí vem aqui, entra na página, essa daqui. Bcrypt, e a gente vê o que a gente vai instalar. Como é que a gente vai instalar. Cadê? Ah, tá aqui. npm install bcrypt. E aí a gente roda também. npm bcrypt. E aí, beleza. Só verificar se eu não tenho que instalar os tipos dela também. A gente pesquisa npm bcrypt e TypeScript. Aí ele já diz aqui, ó, tem o types bcrypt, né? E aí ela já sintetiza para a gente, ó, você tem que dar um npm install no bcrypt e nos tipos dele. Só que os tipos eles são para desenvolvimento, né? Então a gente vai fazer a instalação deles, né? npm e -d @types bcrypt. É assim? Tem que tomar muito cuidado com esse nome de dependência. Deixa eu já deixar aqui para vocês, porque tem umas dependências que elas se aproveitam de erros de digitação, tipo bcrypt, o cara trocar o T pelo o P, e aí essa biblioteca, na verdade, é uma biblioteca parasita, né? Para poder fazer mal para o seu projeto. Acho que deu certo aí todo mundo instalar, né? Eu vou correr um pouquinho, para poder a gente conseguir terminar. A gente vai chamar esse bcrypt lá do import bcrypt from bcrypt. Perfeito. E aí aqui a gente vai chamar a função dele, né, que é a função hash. E essa função hash ela vai receber um dado, que é a nossa senha, password, e vai receber um salt, que é basicamente uma variável de criptografia. Tipo, quão complexa vai ser essa criptografia, né, resumindo, bem por alto mesmo. Quão complexa vai ser essa criptografia? A gente passa esse salt do 10, que é um bom salt, não vai demorar tanto, mas vai ser segura, né? E aí, por último, a gente vai criar o nosso usuário, né? Const user vai ser igual a repository.create, e aí a gente vai passar o nosso usuário, né? A gente vai passar o nome, o e-mail, que a gente já sabe que não está sendo em uso, e na senha a gente não vai passar o password, a gente vai passar o hashed. Pronto. E detalhe, tá, gente? Eu tô colocando assim, ó, só name, e-mail, e aqui colocando os 2 pontos, porque tipo assim, ó, só name quer dizer que eu tô dizendo name, 2 pontos, name. E-mail é só e-mail, 2 pontos, e-mail. É a mesma coisa, tá? Se eu colocar
sem e com. É tipo um complemento pro hash. Tá falando do salt, Gustavo? Sim, sim. É tipo uma variável, mano, porque tipo assim, essas criptografias, ela trabalham com funções de tempo não polinomial, né? Tipo uns algoritmos extremamente grandes que se você deixar executando, ele executa por anos, tá ligado? Então a gente dá um hash que é tipo assim, olha, eu quero que tu execute uma fraçãozinha mínima dessa criptografia. Se eu colocar aqui, tipo, o hash de 64, aí demora uma eternidade. Meu computador, para cada usuário, ele vai criptografar por um bocado de tempo. Tipo, não sei, chegar a 1 hora, mas facilmente, sei lá, uns 30 minutos. Tá ligado? Quanto maior, mais segura é a criptografia, né? Mais criptografado vai estar as suas senhas, mais poder computacional vai precisar, tá ligado? Esse hashzinho, esse salt aqui, ele modifica isso. E aí, beleza. Aqui a gente criou o nosso usuário. E o que a gente vai fazer? A gente vai agora salvar ele, né? Await user. Oh, meu Deus, repository.save user. E aí, morreu Maria Preá. Aqui ele salvaria o nosso repositório. É o que a gente vai fazer. Agora a gente vai dar um return user para o nosso. Vamos retornar o usuário lá para o nosso. Meu Deus, esqueci o nome. Para o nosso sistema. Ah, aqui, gente, eu acabei errando uma coisa. Aqui vocês têm que colocar isso encapsulado no promise. Promise, aí omit. Taranana. Tá tudo ok, né? Até aqui? Só que tem uma pegadinha, né? Tem um detalhe. Esse user aqui, ele vai conter, vou até mostrar aqui, ó. Ele vai conter o password. E a gente declarou aqui que a gente quer retornar o usuário sem a senha, porque senão a gente vai estar expondo um dado sensível, né, do sistema. Então, o que a gente vai fazer? Const, a gente vai pegar o nosso usuário aqui, user, a gente vai desmembrar ele. A gente vai pegar, tirar a senha, password, para underline password, assim. E aí a gente vai colocar aqui, ó, ponto e vírgula, 3 pontos, safe user. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou desmembrando o meu objeto, aí eu estou retirando dele a propriedade password e atribuindo para essa variável aqui, ó, underline password. E aí, logo em seguida, com esses 3 pontos, eu digo, todo o resto, tu joga num novo objeto chamado safe user. Então, aqui a gente vai retornar o safe user ao invés de retornar o user. E quando eu passar o mouse aqui em cima, ele vai dizer, ó, que ele vai ter ID, nome, e-mail e o createDat, mas ele não vai mostrar a senha, tá ligado? Então, fizemos corretamente, né? A gente não expôs nada sensível do nosso sistema. A gente está garantindo. Outra forma de fazer seria como? Seria a gente pegando o delete user.password. Aí dessa forma eu apago essa propriedade do nosso do nosso usuário e aí eu retorno ele. Só que isso aqui vai dar um erro porque, tipo assim, o TypeScript, ele espera que, assim, é um erro só que a gente pode apagar esse erro, tá ligado? A gente consegue lá configurar no tsconfig para ele não dar erro com isso. Mas, tipo, o TypeScript, ele espera que a propriedade que você esteja deletando, ela seja opcional. Não é uma boa prática você deletar uma propriedade, tá ligado? É um besterol dele. Então, para evitar isso, a gente só trabalha dessa forma, né? Mas tem essas duas formas de fazer. Tem outras formas de fazer também, mas, enfim. E aí, beleza, a gente tem o nosso serviço aqui, que ele vai receber a data do usuário, né, os dados, e vai chamar o repositório dele, vai verificar se existe um e-mail, vai fazer a criptografia da senha, vai criar o usuário, vai salvar ele no banco e depois vai retornar o safe user, né? Perfeito. A responsabilidade do serviço é isso. É realmente fazer essa parte de criação, de criptografia e tudo mais. E como é que a gente vai fazer? Simplesmente, para poder funcionar, né? A gente simplesmente vai entrar no controller e a gente vai vir aqui e vai chamar o nosso serviço. A gente vai pegar
chamar um await user service, que a gente acabou de criar, né? No caso, acho que é melhor... tá certo, tá certo. Antes de chamar aqui dentro, fora da classe, a gente cria aqui const user service, misericórdia, vai ser igual a new user service. A gente instancia ela fora para chamar ela lá dentro, né? Isso é uma variável meio que global. Const await user service ponto create user, e aí a gente passa os dados. A gente vai passar name, e-mail e password, né? Dessa forma, ele está entendendo que isso aqui é string, a fração é string. Tipo, aqui ele está com tipo n. Se a gente quisesse deixar, vamos fazer isso, né, para poder deixar o serviço mais seguro possível, né? A gente faria como? A gente viria aqui, né, no caso, vou só complementar. Na frente do await, aqui a gente está rodando o serviço, e esse serviço ele vai voltar para a gente aquele usuáriozinho. A gente vai retornar esse usuário como resposta, né, o resultado. Então a gente vai chamar isso de const user, a gente atribui para uma variável que foi a resposta do processamento, e dá um return res.status, status qual 201, que significa created.json, e esse JSON vai ser esse nosso usuário. Basicamente isso. É o que eu estava falando sobre deixar isso aqui mais seguro ainda, né? Porque vocês podem ver que se eu passar o mouse aqui em cima, ele diz que vai ser N, né? Se eu chamar aqui de novo, name, e colocar o mouse em cima, ele ainda consta como tipo N. A forma para a gente deixar mais seguro possível o tipo dele seria usando o type of, né? Diz type, se o tipo de name for diferente de string, ele é para falhar, é para ele dar esse erro aqui. Então, o que acontece? Vamos fazer isso para todos os outros, né? Apaga o coisa e coloca type of e-mail for diferente de string. Aqui e aqui. O que é para acontecer? É para o TypeScript, depois dessa validação, ele começar a compreender. Opa, perfeito. Eu copiei o negócio, foi todo. Perfeito. Então, já que ele passou dessa validação, então quer dizer que ele é string, né? Já que não é diferente de string. E aí, quando eu passar o mouse aqui, ele já mostra. Antes que estava N, ele mostra agora que é string, porque o TypeScript já tem certeza do tipo dele. Opa, beleza, isso é string, já tô ligado. Tô esperto. E aí, beleza. Dessa forma aqui fica mais seguro o nosso sistema. Ele só vai passar se esses dados seguirem exatamente o que a gente espera, né? E aí, perfeito. E aí, beleza, João Pedro, se eu for lá no Google e tentar acessar essa rota, vai dar certo? Ainda não. Por quê? Porque a gente só configurou o controller. A gente não expôs essa rota, né? E aí eu vou fazer essa etapa rapidinho para a gente conseguir validar e que vai estar funcionando, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma outra pasta aqui no SRC chamada routes, e dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado user, opa, você escreveu em outro canto, user routes, pode ser assim, .ts. E aí, aqui dentro a gente vai configurar nosso roteador, né? Vou chamar de const, uma const chamada user router, vai ser igual a router do Express. E aí, beleza. Esse user router vai ter uma rota do tipo post, que é postagem, né? Criação de usuário, para barra user. E aí, essa rota, né? Ela vai executar o quê? User controller.create. E aí, morreu Maria Praia. A única coisa que a gente tem que fazer agora por último é export default user router, que a gente criou. E aí, perfeito. Já está hospedado? Ainda não. A gente vai lá no nosso app.ts
aqui embaixo desse use do Express, a gente vai colocar app.use e vou mandar ele utilizar aquelas rotas. User routes, router. E aí, pronto. Dessa forma, ele já registrou as rotas do nosso sistema, né? O que acontece? Se eu testar, ele vai chamar a rota, só que ele vai dar um erro, né? Por quê? Por causa que a gente não configurou o nosso banco de dados, né? A gente já configurou ele, mas a gente não iniciou o banco de dados. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Aqui a gente só está iniciando o nosso sistema, mas a gente não iniciou o nosso banco de dados. A gente precisa iniciar também o data source, para que ele seja utilizado, né? Deixa eu configurar aqui. Pronto, perfeito. Aqui na nossa main.ts, a gente vai fazer o seguinte. Vou fechar isso aqui, porque a gente não vai mexer mais. A gente vai... Embaixo desse app list, né, a gente vai escrever app data source, importar ele, ponto initialize, né? E aí a gente vai chamar essa função, né? Essa função ela é assíncrona, então ela pode receber o ponto then, né? Então quando ele finalizar, o que ele vai fazer? Ele vai botar aqui uma arrow function para ele dar um console.log dizendo, ó, data source initializer. Pronto. E depois que ele iniciar o data source, o que é interessante fazer? A gente pega essa partezinha aqui do app listing, dá um Ctrl X, né? Recorta e cola aqui dentro. Por quê? O que a gente está dizendo especificamente aqui? Eu vou inicializar o nosso banco de dados e aí, quando ele estiver inicializado, ele inicia o servidor. Porque para nossa aplicação, não faz sentido eu iniciar minha aplicação, deixar ela funcionando, se ela não está conseguindo cadastrar usuários no banco, tá ligado? Então, uma coisa depende da outra, né? O nosso servidor depende que o nosso banco de dados inicialize com sucesso. Então, por isso que eu tirei ele daqui de fora e coloquei ele aqui dentro. E aí, depois, né, aqui no parênteses, eu vou colocar ponto .catch e eu vou passar outra funçãozinha, né? Que vai receber, vai pegar um erro. E aí, se ele pegar algum erro, vai só dar um console.erro nesse... Eu não vou dar console no erro mesmo. Vou colocar uma mensagenzinha, né? Error during data source initialization. E aí... eu vou colocar aqui uns 2 pontos. Eu vou colocar aqui na frente o erro, né? Erro. Perfeito. E aí a gente dá um process.exit para ele finalizar a execução do programa. Tipo, tem um erro aí, e aí ele finaliza o programa, para não ficar tentando várias vezes, entendeu? E aí, beleza. Se a gente tentar rodar, né, por meio lá do nosso script, npm run dev, ele é para dar erro, ele deu erro. Data source tentou inicializar e a conexão foi recusada, né? Aí ele dá aqui toda a descrição direitinho, né, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? E aí vamos resolver isso. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que instalar um outro pacote, que é o npm.env. Vou aumentar. Que ele é basicamente para poder a gente conseguir importar aquelas variáveis de ambiente no nosso projeto, né? Então, a gente vem aqui da npm e .env. Só isso. E aí, morreu Maria Preá. Aí o que a gente vai fazer? A gente chama aqui, ó, dentro da nossa main, import .env from .env. Aí a gente chama aqui .env.config. Chama essa funçãozinha. É interessante que esse .env ele fique lá no comecinho e essa função fica exatamente embaixo dele. Mas aí o meu formatador, por exemplo,
ele não vai permitir. Deixa eu ver se eu não consigo colocar esses dois aqui, separar esses blocos de código, ver se ele entende. Aí ele entendeu, pronto. Porque dessa forma a gente importa as principais, né? Esses aqui vão ser importados primeiros, e depois eles vão importar esses outros aqui. Aí isso aqui ele importa, configura e depois faz a importação dos outros. Por que esse .env está sendo configurado? Porque a gente está utilizando ele lá no data source, ó, chamando aquelas variáveis de ambiente. E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui? Oxe, o Google está me chamando. Reconheceu o OK Google aqui. Eu vou pegar e criar esse arquivo de variável de ambiente, né? A gente vem aqui na raiz do nosso projeto, né, fora do SRC, e cria um arquivo chamado .env. E aí dentro desse arquivo a gente coloca a nossa configuração de ambiente, né? Que vai ser basicamente isso aqui, ó. Eu já copiei e colei. Quais são as variáveis que a gente está utilizando. Node.env Development, uma porta, dbhost, a porta do DB, e o nome do banco de dados, que eu vou colocar intro API, e o usuário e a senha, né? Tá tudo configuradinho aqui, e aí a gente teria que rodar ele localmente. Deixa eu ver aqui qual o comando para rodar. Deixa eu só achar aqui nas minhas configurações. Pronto, achei. O comando para rodar, ele é um pouquinho grande. O pessoal vai ter que ir docker. E aí esse comando aqui, ó. A gente vai usar essas variáveis para poder rodar com o docker, né? O nome. Aqui está o nome Vida Saúde porque é de um outro projeto, tá? Mas, por exemplo, pode mandar no grupo, manda sim. Deixa eu só configurar direitinho. O nome vai ser intro API, aqui a gente está usando o docker. O banco de dados, né, PostgreSDB, vai ser aquele DB name, né, vai ser intro underline API também. Postgres user vai ser Docker, eu gosto de chamar assim. E Postgres pessoas, Docker. E aqui as portas, né, 5432, 5432. No mais, basicamente é isso. Ele vai criar, ele criou o nosso container Docker. Deixa eu copiar e colar aqui para vocês. Ficou meio mal formatado o de vocês, mas é esse comando. Sim, beleza, Renato. Eu mando lá no coisa, que eu acho que até hoje, esse finalzinho vai ser um pouco corrido. Vou mandar direitinho essas coisas. Aí aqui, gente, vou correr um pouquinho, né? Dar um docker start no nome do nosso container, intro API, para ele inicializar o nosso servidor. Então, se eu der aqui um docker ps-a, ele vai mostrar vários containers, mas isso é porque na minha máquina aqui eu tenho vários containers, mas dentro dele está aqui, ó, intro API sendo executado a 50 segundos. E ele está expondo essa URL de conexão, né? 0.0.0.0, não sei o que, não sei o que. No lugar aqui do DB, desse host, eu vou colocar 0.0.0 para ele conectar nesse host e ir chamando essa porta aqui, ó, 5432. Dessa forma, é para ele já funcionar, né? Quando a gente tentar, eu não vou nem limpar isso aqui, porque eu sei que depois eu vou precisar dessas coisas. Ele deve conseguir conectar lá no nosso coisa. Aí ele deu um outro erro. O que ele deu aqui? Password Authentication Failed for User Postgres, né? Por que ele deu esse erro? .env, eu coloquei aqui user docker. Será que eu criei lá errado? Talvez tenha sido. User docker. Não entendi por que ele deu esse erro.
Ah, eu acho que ele não pegou, foi aqui, gente. Vou botar aqui como Docker. E aqui como Docker. Ele resolve nossos problemas. Não sei. Opa, tô no coisa errada. Aqui ele vai dar certo. Pronto. Agora sim, ele deu certo. Ele... Eu não sei porque ele não chamou as variáveis de ambiente. Vou ter que olhar isso depois de finalizar a aula. E aí na próxima eu... Olha, isso aqui injecting 7 variáveis. Enfim, depois eu vou analisar isso com mais calma. Fazendo que o servidor abriu, né? Disse que o data source foi inicializado, então isso quer dizer que ele está conseguindo acessar o nosso sistema e está conseguindo acessar o nosso banco de dados para poder fazer a persistência dos dados. E aí a gente vai testar aqui rapidinho para ver se ele realmente está cadastrando os dados. Eu vou utilizar essa extensão chamada REST Client dela. REST Client para poder a gente fazer as requisições dentro do VS Code. Como? Eu vou criar aqui uma pasta chamada REST. E aí essa pasta, eu vou criar um novo arquivo chamado main.http. Poderia ser o user.http também, mas chama dessa forma. E aí, beleza. Aqui a gente vai fazer o quê? Criar umas variáveis. Vars, variável tipo URL, né? Vou colocar o URL do nosso banco, da nossa aplicação, http, localhost, 3000. E aí agora eu vou chamar aqui as nossas requisições. Né? Chamar index, que vai estar em get URL, né? Ela vai fazer um get para URL, e ele tem que retornar uma resposta. Se eu chamar aqui, ele já retorna. Ele já retornou um message hello world, e aí agora vamos fazer a rota para criar o usuário. Create user host URL barra users, né? Que era a nossa rota. Content type. Opa, content type. Oxi, meu irmão tá doido. Type. Content type do tipo application JSON. E aqui a gente vai colocar o corpo da nossa requisição. Seria name. Aí a gente coloca um nome aqui. Jonathan. Arroba e-mail. Do tipo. Qual é o tipo nome do. Com valor jonathan@email.com. Vamos lá. Agora a senha, né? Password. Vou colocar aqui. 1, 2, 3. A senha do cara. E aí, beleza. Nisso, quando eu fizer a requisição, se tudo der certo, ele deve salvar, né, esse usuário no banco de dados. Então, vamos ver. Hora da mágica. Ali só, erro. No metadata for user was found. Pronto. A mágica morreu. Faleceu a mágica. Por quê? No metadata for user was found. Até uma tristeza. Acaba de construir tudo isso aqui para poder dar erro na hora de testar. Aqui está certo. Aqui está certo. Ah, gente, meu Deus do céu. Esqueci de uma configuração básica. Aqui no app Data Source, a gente vem no Entities e aqui dentro desse array a gente coloca nosso modelo de usuário. Ah, é só isso. E aí aqui eu vou até garantir que ele está rodando de novo. Esqueci de fazer isso. Dessa forma ele interpreta esse modelo como sendo um modelo dentro do nosso banco de dados. A gente vai vir aqui, se eu chamar de novo agora sim ele rodou. Né? Acho que meu coração chegou a palpitar aqui. E aí, beleza, ele retornou aqui, ó, ID, gerou o ID, gerou, no caso, o nome, né, que a gente colocou, o e-mail e created that, não voltou a senha. Se eu tentar criar o mesmo usuário de novo, né, com o mesmo e-mail, é para ele voltar o erro, e ele volta. Erro,
email has already in use, né? Is already in use. Eu escrevi errado. E aí está funcional a nossa API. Gente, hoje esse finalzinho de aula foi um pouco incorrido. Eu vou disponibilizar o código de novo para vocês, que a gente desenvolveu hoje, para que vocês possam analisar, verificar aí se está tudo nos conformes de vocês. Mandar também esse comando para poder criar o Docker, né, o container do nosso banco de dados para a gente utilizar. E aí na próxima aula a gente revisa essas coisinhas, tira dúvidas e resolve problemas que tenham no de vocês. O senhor vai dizer alguma coisa, Renato? Não, você já está encerrando no caso, né? Hoje? Já está dando 11 horas, né? Eu tentei É. correr aqui só para demonstrar funcionando, né, o que a gente tinha feito. Pronto, aí tu compartilha o código com o pessoal para eles tirarem dúvida e replicar em casa também. E tá até para aquele pessoal que faltou hoje. Sim, sim. As aulas já estão compartilhadas, já coloquei no YouTube, já coloquei lá os créditos para você. Aí, pessoal, vocês marquem lá, dê um ok pro João aí, para ele ser conhecido agora no mundo. Ganhar dinheiro vendendo curso agora. Vou encerrar aqui a gravação. Aí a aula de hoje, assim que o Google